Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Olá, tudo bem? Começando mais um episódio do Vozes do Planeta, aqui o seu espaço para ouvir sobre temas socioambientais e sobre histórias, experiências de pessoas e sua relação com a natureza. Hoje eu tenho a honra de receber Peter Crawshaw no Vozes do Planeta. Peter, um prazer imenso ter você aqui nessa conversa, tudo bem? Tudo bem, o prazer é meu, Paulina, te encontrar de novo, mesmo que à distância, Mesmo que à em distância, ritmo né? de quarentena. Em ritmo de Mas pelo menos a quarentena. gente está sem máscara, né? Pelo menos a gente está se vendo, né, e sorrindo, né? E você que É está nos verdade. ouvindo, só pelo tom da nossa voz já pode imaginar a felicidade desse encontro. Peter, eu vou começar minha conversa do final dessa história, aproveitando esse gancho de período pandêmico que a gente está vivendo, né? Você está finalizando um livro bastante importante. Eu não vou atravessar essa história, eu vou querer que você conte. E eu queria que você contasse como é que tem sido essa experiência pandêmica e o conteúdo desse livro, o que ele tem te proporcionado de reviver da tua história. Bom, na verdade, a pandemia, como acho que é o teu caso e o caso de todas as pessoas que trabalham muito em casa e no computador também, que puderam aproveitar e se dedicar mais, né? Com a pandemia. Eu tenho aproveitado, sim, para trabalhar mais no livro e, felizmente, consegui, essa semana passada, agora, terminar o último capítulo da escrita criativa do livro. Agora falta um capítulo só, mas que é mais uma parte de pesquisa e que, não sei se eu sei que eu vou puxar minha orelha depois, mas por estar abrindo a informação, mas eu vou escrever em parceria com dois colegas. Então, Ótimo. não é mais um capítulo só meu, mas então a parte de reminiscências e de todo o buscar as informações nos meus cadernos de campo da época, toda essa parte já consegui concluir agora, justamente aproveitando o fato de estar em casa, fechado, a gente pelo menos foi um tempo útil para isso. Bom, e você, ouvinte que está nos acompanhando, o Peter Crawshaw, ele não gosta, mas eu vou falar mesmo assim, qualquer coisa eu tiro depois. Ele é uma das maiores referências no mundo, não é só no Brasil, no mundo, em conservação de felinos. Realmente, qualquer pessoa neste país que você queira falar sobre onça, sobre felinos em geral, a referência é imediata. E essa era a minha pergunta, Peter, com relação a reviver o conteúdo desse livro. Ele tem te proporcionado o que de reviver da sua experiência de campo? E como é que tem sido? Dá até para matar um pouco de saudade, né, que a gente está de ir para o campo, né? Com certeza, com certeza. Só para dar um pouco de contexto, eu tive o privilégio de trabalhar com o Dr. George Schaller, que, para aqueles que não conhecem, é uma lenda viva, graças a Deus, por enquanto, espero que por muito tempo ainda. Foi ele quem começou os estudos de campo, né, de coletar informações no hábitat da espécie, da maioria das grandes espécies carismáticas do mundo. O gorila da montanha, o tigre asiático da Índia, né? Mas ele estudou na Índia, mas o tigre ocorre na maior parte da Ásia. O leão na África, a onça pintada no Brasil, mais especificamente no Pantanal, o leopardo das neves no Nepal,
o panda gigante na China, quer dizer, e assim por diante. Ele realmente é uma figura icônica, né, das nossas gerações. E eu tive o privilégio de participar com ele do primeiro estudo de quando ele veio de estudar a onça-pintada no Brasil. Então, isso foi na década de... Ele veio em 77 e ficou por até 1980. Trabalhamos em duas áreas diferentes, por vários motivos, né? E que aí, quem quiser saber, vai ter que ler o meu livro. Boa, propaganda. É assim que se faz, Peter. E aí, em 1980, ele foi para a China, convidado pela WWF Internacional e convidado pelo governo chinês para estudar o panda gigante lá, o panda, né? E aí ele foi substituído por um outro cientista norte-americano, Howard Quigley, que aí sim, nós dois ficamos até 84 para concluir o estudo da onça-pintada aqui no Brasil. E o livro esse é justamente, ele conta a história, o behind the scenes, né, por trás das cortinas desse primeiro projeto. Quer dizer, ele é muito específico, ele é só sobre esse primeiro projeto, que conta as diferentes fases do projeto. Primeiro na Fazenda Curizal, lá no extremo oeste no centro do Pantanal, divisa com a Bolívia. Depois nós nos transferimos para Poconé, no norte do Pantanal. Ficamos 2 anos lá, estudando jacarés e capivaras. E depois nos transferimos para o sul do Pantanal, no município de Miranda, numa fazenda enorme que tinha naquela época, que era a Miranda Estância, com quase 250 mil hectares. E que, quando nós saímos de lá, em 84, a fazenda foi dividida entre os vários grupos da família, né, que era proprietária. Mas então o livro conta justamente essa história e conta sobre as metodologias que nós usávamos, as diferentes metodologias que nós usávamos para estudar as diferentes espécies, né? E só assim para... Um dos capítulos conta de como nós compramos pelo governo brasileiro, naquela época era o IBDF, que era o precursor do IBAMA e do ICMBio, como nós compramos um ultraleve para seguir as onças que estavam com colar, para acompanhar os movimentos dela. Nós usávamos isso em 1982 e 83, nós seguimos as onças de ultraleve. Coisa de gente fina, né? Nossa, chique demais. Não, e esse é um barato porque você era super novinho na época, né, Peter? Eu Imagino. comecei eu tinha 26 anos, né? Foi quando eu comecei. Eu não sei se era tão novinho, mas bem mais novo que agora. E você falou da questão da parte da coleira, né? Só para quem está acompanhando, só para vocês terem uma ideia da importância do impacto, né? Dessa parceria, vamos dizer assim, do George chegando aqui em parceria com o Peter, é que, por exemplo, essa questão das coleiras não existia, né? Antes. Foi desenvolvido por vocês aqui, né? Claro, que usou a radiotelemetria em onça pintada. Antes disso, e na verdade pouco antes disso, esse equipamento, né, essa técnica toda estava sendo desenvolvida ainda com o urso pardo nos Estados Unidos, o grizzly, e com o puma, pelos irmãos Craighead, lá em Yellowstone. E um aluno deles, Maurice Hornocker, que depois ainda é o papa sobre o puma, né? Que é a mesma onça parda nossa, a Sussuarana. Ele é a pessoa que mais estudou o puma no mundo. E ele, junto com os irmãos Craighead, ainda estavam desenvolvendo os radiocolares e coisa para essa espécie,
quando o George veio estudar as onças pintadas aqui no Brasil. E nós usamos os mesmos colares, praticamente, que ele estava usando nos pumas, lá em Yellowstone, que foram os colares que nós usamos aqui nas onças. Uhum. E também botamos colar não só na onça pintada, mas em onça parda também. Então, realmente foi um breakthrough da técnica aqui no Brasil. Uau! Ô, Peter, e a onça, ela entrou como na tua vida? Ou seja, eu digo para tentar abarcar o contexto completo dela, do que esse animal representa na cultura, né? Tem toda uma força de energia, inclusive na ancestralidade, né, dos povos aqui da América do Sul. Mas como é que ela entrou na tua vida e o que ela representava naquele momento? Minha pergunta era no sentido de vou lá ou vou lá porque eu quero estudar realmente a onça, me aperfeiçoar, ou ela aconteceu na sua vida, como eu tenho escutado às vezes de relatos de algumas pessoas, eu estava estudando e de repente apareceu essa oportunidade. Mas como é que ela entrou na tua vida? Não. Foi, na verdade, foi bem antes disso, ainda na pré-adolescência, né, na passagem da infância para a adolescência, quando eu lia livros de viajantes e caçadores, e principalmente aquela coleção da série de Caçando e Pescando por todo o Brasil, e o Três Escoteiros em Férias no Rio, tinha no Rio Tietê, no Rio Paraná, no Rio Paraguai e no Rio Aquidauana, do Francisco de Barros Júnior. Né? E tinham vários outros livros, do William Aureli, geralmente eram livros esses já eram mais de caçada, né? Mas eu gostava mais esses de viagens, que contavam sobre viagens, e o ponto alto das histórias era sempre a onça pintada, né? E eu criei com aquela aura de poder, de beleza, de mistério da onça. E depois, quando eu fiz faculdade no Rio Grande do Sul, lá na Unicinos, eu fiz um estágio no zoológico de Sapucaia do Sul, e parte das minhas atribuições lá era acompanhar os veterinários do zoológico, e a parte que eu mais gostava era que tinha o setor extra, né, que não era permitida a visitação, né, a esse setor. Então, tinham várias onças lá, e eu conhecia todas elas por nome. Tinha uma em especial, isso eu conto tudo no livro também, mas... Conta só um pouquinho, não precisa contar tudo, não. Vamos continuar fazendo o spoiler. Você quer saber mais? Aguarde o livro do Peter que vem aí. Mas eu tinha uma relação muito especial com essa onça em particular, e, quer dizer, e ficou aquela coisa de fixação, né, e que eu já trazia da infância também. E aí, quando houve a oportunidade, quando eu fiquei sabendo, através de uma amiga, que o George estaria vindo, o Schaller estaria vindo para o Brasil para estudar a onça, ela me incentivou muito a escrever. Ela conseguiu o endereço dele nos Estados Unidos. Aí, na verdade, ela estava era Marlise Beck, que tinha sido colega minha na faculdade, e ela estava em Fonte Boa, lá perto adiante de Tefé, lá na beira do Rio Amazonas, né? E estava com o James Dietz, que depois veio a estudar o lobo-guará, fez o primeiro estudo de radiotelemetria também com o lobo-guará, e depois ele e a Luana, a esposa dele, que trabalhou anos na WWF lá dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, os dois também se tornaram, acho que criaram a associação do mico-leão dourado, e acho que são os que mais se empenharam aqui no Brasil também, pela WWF, né?
na conservação do mico-leão-dourado, também, junto com o Coimbra Filho, e são o Russ Mittermeier, e Cláudio Pádua, sabe? Toda aquelas pessoas que começaram lá atrás, né? Uma turma muito apesada, né, nessa questão Muito, da muito. conservação, muito já com muito propósito mesmo, né? É verdade, é verdade. Ô, Mas Peter, aí, aí eu acabei escrevendo para o George, e ele me convidou para ir conhecê-lo quando ele viesse para o Brasil, e eu fiz isso e, no fim, acabou dando certo. To make a long story short, fazer história curta. Peter, eu fico quando eu já tinha, né, conversado contigo, entrevistando para o Barulho da Onça, esse podcast do WWF, e aí depois eu fiquei muito ouvindo, né, novamente as suas histórias. Vocês ouvintes, recomendo muito, porque eu não vou fazer o Peter ficar repetindo aqui, vocês vão lá e escutem esses episódios também, que está muito bacana. Mas aí me chamava muito a atenção, ouvindo, né, de novo, você falando sobre a sensação de estar em campo. Eu queria agora voltar contigo do que significa e significou para você essa experiência de estar em campo, ou seja, já desde o início, né, dos seus estudos, você já passou a ter com uma grande referência mundial a experiência de poder observar os animais na sua natureza e desenvolver do zero métodos, né, que eu acho que a questão da observação vem muito a partir daí, né? Então, como é que isso foi para você? Como é que isso é algo que também a gente não muda nunca mais, né? Fica viciado com isso, é uma forma de vida, é uma forma de olhar para a natureza. Você já tinha antes esse tipo de experiência ou foi a partir do estudo em campo? Acho que Com os eu pelinhos? tinha a semente já, né? A semente é aquela. Eu não vou dizer que ou você tem ou não tem, porque é uma coisa que você pode, se você não tem, você pode adquirir. Quer dizer, é o contato com a natureza e de você vir a se sentir parte dela, de você não se sentir um estranho. O Schaller escreveu um artigo há muitos anos atrás que perguntaram para ele o que era ser um biólogo de campo. E ele dizia que, assim, resumindo, uma pessoa, quer dizer, um biólogo de campo é a pessoa, e eu já vou mais adiante, quer dizer, a pessoa que gosta de estar no campo é aquela que sofre um choque quando tem que voltar para casa, quando tem que voltar para a civilização, e não quando chega na natureza, entende? Ela se sente, aquela pessoa que se sente tão bem na natureza, que ela sofre um choque, ela tem que se readaptar quando chega de volta em casa, e não o contrário. Né? E isso é você se sentir bem, é de você se sentir em casa com a natureza. Não se sentir um estranho, não ter medo dos animais, não ter medo de se molhar na chuva, você não vai derreter, entende? São essas coisas, é de sentir só mais uma espécie, você está no teu lugar ali, como deveria ser. Nossa, que lindo isso. Nós somos apenas só mais uma espécie, infelizmente a gente não está se comportando Não, como tal, estamos né? muito longe disso. E olha o que isso está causando, né, no planeta. Como é que você viu e como é que você sentiu esse último impacto no Pantanal, que é onde você começou, né, os estudos justamente com as onças e todo esse grande impacto, onde se perdeu já 30%, né, desse bioma, justamente por um período de seca e justamente por um período de fogo, na planície alagável, na maior planície alagável do planeta, né? Uma grande ironia, horrível ironia construída pelos seres humanos, né? Mas como é que você começou a receber enfim, como é que foi para você essa história? Realmente foi e é uma coisa horrível. Quer dizer, o homem tem uma parcela enorme
de culpa, né, por muitas coisas que a gente poderia ter feito e não foram feitas, e que aumentaram o impacto, e por causa disso morreram muito mais animais do que se poderia pensar. Quer dizer, e nós vamos sentir esse impacto, o Pantanal vai sentir por muito tempo ainda. Agora, tem o outro lado da moeda, que eu prefiro pensar, porque tem muita mídia sensacionalista que fica usando isso, e de uma forma que eu considero até irresponsável, que você tem que pensar no outro lado também. O Pantanal é um bioma que vive de extremos, entende? Ele tem as cheias anuais, além das cheias e secas, esse clima de extremos, né, que ele tem. Além desses extremos anuais, ele tem ciclos que são plurianuais, quer dizer, antes se achava que era a cada 14, 15 anos vinha uma cheia enorme que, quer dizer, cada ano ia diminuindo até que entrava num ciclo de secas. Aí eram secas horríveis então, mas sempre teve uma forma de ciclos, mas de qualquer forma de extremos. O Pantanal vive de extremos, tá? O que aconteceu agora foi que se casou, né, a seca com os fogos intencionais, que foram usados também, com falta de gente para poder conter esses fogos, e com muito material combustível que se acumulou durante muito tempo. Então, aconteceu esse desastre. Mas, apesar de tudo, o Pantanal é um ecossistema resiliente, tem muita resiliência, e ele vai se recuperar. Quer dizer, ele já está se recuperando, já está dando mostras disso. Claro que para algumas espécies vai ser mais difícil. Algumas que talvez a gente nem venha a descobrir, talvez nem consigam se recuperar. Mas a grande maioria das espécies que a gente vê e que está acostumado a ver lá, elas vão se recuperar. Daqui a algum tempo, a gente vai tornar a ver elas, o Pantanal vai estar verde de novo. Então, isso é que eu acho que a gente tem que ter, é uma visão de otimismo e de saber que tudo vai voltar ao normal, e aprender com os erros. Isso é que eu acho mais importante. Aprender com os erros, né? Essa é uma outra Exatamente. característica que a nossa espécie é um pouquinho mais lenta. Exatamente. É isso que a gente tem que melhorar muito nesse aspecto, né? Mas pode falar. A importância da onça, agora a gente para entrar disso, né? Da importância de cada espécie, né? A gente ainda está fazendo um monte de besteira que estamos atrapalhando muito ainda o processo, né? Mas, né, as demais espécies desempenham super bem o seu papel, né, na natureza. Cada uma tem a sua missão, vamos dizer assim, né? No caso da onça, como é que ela vai contribuir numa recuperação ou na manutenção de um ecossistema tão impactado como foi agora o Pantanal? E aí depois a gente poderia até, se você pudesse comentar também da situação na Mata Atlântica, que é já um ecossistema completamente fragmentado e que se perdeu muito do habitat da onça, né? Mas ela ainda continua sendo um animal topo de cadeia que ajuda a equilibrar muita coisa, não é isso, Peter? Sim, que esses animais, eles são, e cada espécie tem um grau do que a gente chama de adaptabilidade, né? Algumas espécies são mais adaptáveis, outras menos, né? E quando a gente fala da própria onça-pintada, ela aprende ela é extremamente oportunista. E ela aprende, se ela tiver que predar novas espécies num momento de necessidade, ela vai aprender.
e isso faz parte do como é, do métier dela, ela vai, ela analisa quando ela chega, nesse caso, quer dizer, essas, por exemplo, considerando um indivíduo que foi o ousado, que teve as patas queimadas, foi lá para Goiás, lá para o Nex, né, para recuperar, usou até células-tronco no tratamento das queimaduras, aí botaram um colar nele com satélite e GPS e soltaram ele lá. Ele está indo muito bem, obrigado. Estão acompanhando ele está ganhando peso e está... Quer dizer, ele está mostrando que, apesar de ter áreas extensas que foram queimadas ainda, mas que já estão em recuperação, ele está caçando jacaré, está caçando capivara, quer dizer, ele está fazendo o que qualquer onça faria. E outro exemplo que é impressionante também, e que as pessoas não se dão conta, a própria onça parda também, a sussuarana. Nós temos ali na grande área, em volta de São Paulo, ali em Atibaia, a gente tem onça parda, na grande Campinas, ali na região metropolitana de Campinas, você tem onça parda convivendo praticamente dentro de condomínios urbanos. E é impressionante, ela é um fantasma que está convivendo no meio de casas e crianças indo para colégio, e a gente não fica sabendo disso. Lá, de vez em quando, sai fotografia, sai uma filmagem delas numa câmera de segurança. E a gente raramente escuta falar de problemas. O problema maior é o medo que as pessoas têm, né? Mas fora isso, quer dizer, se a gente soubesse aonde que tem onça parda, as pessoas entrariam em choque, né? E no entanto, tem muita gente que já sabe, e isso é um trabalho bonito até, que tem as pessoas que trabalham com essas espécies, como o exemplo maior é o próprio Senap, né? Do ICMBio, e praticamente todos os projetos que trabalham com esses felinos têm um componente que trabalha com essa parte de convivência, de coexistência, né? E tem que ser uma parte super... Porque as pessoas, de uma maneira geral, têm uma noção muito errada do que é a convivência com uma onça, né? Com um grande felino desses. Uma vez a Karen Strayer, né, uma grande referência, né, no estudo dos muriquis, eu estava fazendo uma reportagem com ela. Nossa, que louco eu lembrar disso agora com o que você está me contando. Aí ela vira para mim e fala assim, Paulina, porque ela tem um sotaque mais carregado, ela fala, Paulina, você acha, os muriquis sabem que a gente está aqui há muito tempo, ou seja, nós, o que ela está querendo me dizer é que nós temos a ideia, né, de que ninguém está vendo, que os bichos não estão vendo, mas eles estão sacando faz muito tempo o que a gente está fazendo por aqui, né? A onça pode ser a mesma coisa também. Ou seja, não é que elas estão lá a parte da nossa vida, da vida que a gente está construindo, não é isso, Peter? Com certeza, elas sabem e elas vão se adaptando, né? Tem um livro muito interessante, eu não sei se você gostaria de ler, mas chama O Coração de um Leão, The Heart of a Lion, do William Stolzenberg, lá nos Estados Unidos, que ele conta a história de um puma, um animal subadulto, quase adulto, que saiu, eu não me lembro exatamente de qual estado, lá no meio oeste, mais para o oeste americano, e foi atropelado, morreu depois de não sei quantos, não sei se chegou a dar 2 anos, acho que quase 3 anos. Ele morreu atropelado quase em Nova York. Ele atravessou, teria que ler de novo, faz tempo que eu li, mas ele atravessou, era uma distância assim impressionante, de quase 3.000 quilômetros, assim,
que ele foi atravessando e o autor faz um trabalho de detetive. Ele foi juntando a trajetória, ele marcou toda a trajetória desse animal, juntando fotografias que foram tiradas em armadilhas fotográficas ao longo do caminho. E a forma como ele construiu a história é espetacular. E mostra justamente isso, o que é a capacidade de adaptação de um animal desses. Quer dizer, o que ele... e ele mostra assim, os lugares, as rodovias de 8 pistas que esse animal atravessou, ele conta quantas rodovias dessas ele passou. Quer dizer, às vezes que esse animal deveria ter sido morto e não foi. É espetacular a forma como ele construiu a história. É muito lindo o livro. Peter, eu tenho só mais 2 perguntas, porque, como a gente falou já no início da nossa conversa, você que está nos acompanhando aqui, tem muitos caminhos também para você ouvir muitas histórias bacanas que o Peter conta sobre conservação, sobre toda essa trajetória dele, que é muito, muito, muito significativa, importante e inspiradora para muita gente, inclusive até para quem nem trabalha diretamente com bichos como eu, e por isso que eu o convidei hoje. Nesses podcasts, né, os Abraçando Árvores e também o Barulho da Onça, e vem esse livro, né, que o Peter vai contar. Minha pergunta, Peter, uma das últimas, né, era justamente no sentido emocional, do afeto e da relação de você com os felinos. Você teve casos, você teve histórias de envolvimento em que você pudesse acompanhar por tanto tempo ou até famílias sendo construídas, mas que gerassem essa relação tão profunda, assim, de você ver a grandiosidade que é acompanhar uma espécie como uma onça pintada no seu desenvolver, né, na natureza. É difícil não criar, Paulina. Não, isso começou desde lá de Acurizal, desde a primeira onça que nós botamos colar. Primeiro que tem gente que critica, né? Biólogos e coisas que criticam. Eles dizem que você tem que ser impessoal, é só um study subject, né? Você tem que ser extremamente impessoal, então tem Põe biólogo número, que não põe põe nome. número, exatamente. E quando nós começamos, a gente justamente botava nome, a primeira onça que nós pegamos, o Schaller botou o nome de uma senhora que estava pagando o salário do assistente americano que estava... O outro também, e assim a gente ia. E eu, assim, quando eu comecei a trabalhar sozinho, que eu comecei a pegar as onças lá na Miranda, eu procurava lá nomes assim, meio impessoais, né? Então, era a velhinha, aí a outra era a mãe, a outra era a feminha, mas são nomes assim que, com o dia a dia, aonde você vai hoje? Eu vou ver o que a feminha está fazendo. Quer dizer, e aí quando você descobre que nem lá em Iguaçu, mataram um machinho, aí é uma catástrofe, né? Pô, e mataram o machinho justamente depois que ele atravessou o Iguaçu, teve na Argentina, teve no Paraguai, sabe, é um ente da família. Então, você cria realmente quase que uma relação sanguínea com esses animais, né? E é um sofrimento. Né? Tanto que eu acho que aí eu entraria muito no do livro agora, Então tá mas bom, não é precisa. difícil de você não... Sim, porque são animais que mexem com o teu sentimento, né? Eles têm personalidade, e o difícil é justamente você se manter impessoal, você não consegue. Eu te falava naquela entrevista, né, que eu não tinha visto, né, até então, uma onça ao vivo, né? Aí eu pude, né, fazendo essas reportagens de campo para National Geographic, finalmente vi minha primeira onça ao vivo e a cores e caminhando.
e meu coração parou. Meu coração parou, eu vi ela passar. É algo quase indescritível, né? Porque a imponência que ela tem, e aí você entende tudo aqueles relatos que você lê também da questão cultural que eu te falei, da ancestralidade, né? De como ela representa tanto na vida e na nossa memória sul-americana dessa presença da onça, né, Peter? Eu acho que eu nem iria tão atrás. Quer dizer, uma coisa desse sentimento atávico deve ter, mas é uma coisa que eu acho que todo mundo sente alguma coisa, né? Eu acho que ninguém passa incólume pela primeira onça, né? Eu acho que mexe com a gente por dentro. Tem gente que arrepia os cabelos da nuca, tem Pois gente é, que chora. É eu fiquei impressionante. sem ar. Bom, o Peter também, como eu falei para vocês no início da nossa conversa, ele desenvolveu do zero uma série de estudos, né, do que a gente sabe hoje sobre a onça pintada no Brasil. Foi iniciado praticamente do zero, com muitos erros e muitos acertos, principalmente, né? E hoje, assim, a gente em conversas ele consegue dizer até a diferença de esturros de onça, né? O que significa cada esturro, é algo muito impressionante. A gente está indo para o fim da nossa conversa, é um papo realmente para te ouvir, né, Peter? E mais recentemente tem voltado muito entre conservacionistas e entre, enfim, futurologistas e todo mundo que quer encontrar caminhos, né? Voltando para um chamado do selvagem, né? Estão até usando o de renaturalizar, né, o planeta. Como é que você está vendo o momento que a gente está atualmente, né? Que a gente está num limite, né? Até a própria pandemia está nos mostrando isso, de áreas naturais que se perderam, perda de biodiversidade numa velocidade violenta, né? E você que é uma pessoa que sempre esteve do lado de lá do balcão, do lado da natureza, né? Observando em campo a natureza, como é que você está vendo essas alterações? Olha, Paulina, eu sempre me considerei um otimista, mas a gente vê tanta coisa hoje em dia, né? Tanta coisa de perda, de atitudes insanas e de persistência em coisas erradas, e a prevalência do chamado econômico sobre a importância da natureza, que, olha, é um teste, que uma pessoa, para ser otimista em relação à conservação hoje em dia, é um teste a cada dia que passa. Mas eu ainda prefiro acreditar que o bom senso venha, porque é uma questão de bom senso. Eu acho que vai chegar algum dia que vai acontecer alguma coisa que vai fazer as pessoas, porque muitas pessoas já se dão conta, e esse número está aumentando. Mas o problema são aquelas que detêm o poder ainda, o poderio econômico, o poderio político. Essas é que tem que cair a ficha, né? E eu acho que vai ter um dia, quem sabe se essa pandemia, se esse vírus não é uma ficha que está caindo aos poucos, não sei o que vai acontecer no ano que vem, daqui a 2 anos, mas se não é uma forma das pessoas começarem a entender que está na hora da gente tirar o pé do acelerador um pouco, né? E olhar para a natureza
com olhos mais lenientes, com olhos que entendam melhor e que tenham um pouco mais de bondade com relação aos outros animais, aos outros seres, e que principalmente coloquem o homem, que usem esse poder que ele tem para o bem, e não só para fazer dinheiro, para explorar recursos, né? É o que esperamos. É. Peter, eu queria te agradecer enormemente. Foi uma conversa muito deliciosa. É uma conversa que não é jogada fora, é uma conversa, é um papo mesmo para falar sobre conservação e desejar realmente muita sorte. Espero que em breve a gente possa ler esses relatos desse livro. Te agradeço mais uma vez pelo seu tempo aqui com a gente para essa conversa no Vozes do Planeta. Obrigada. Eu que te agradeço pelo convite, Paulina. Fica bem aí, se cuida.